bem-vindo ao Game Truck no controle. O setor de transporte nunca teve tantos dados, mas nunca foi tão difícil de lucrar. Ter telemetria e não mudar o comportamento do motorista é como ter um GPS e não saber dirigir. Você tem a informação, mas continua perdido, né? O Game Truck chegou para mudar essa lógica. Nós somos a inteligência que faltava entre o dado e a ação. Aqui, nós não apenas monitoramos. Nós gamificamos a operação para reduzir custos, prever riscos antes que eles virem acidentes e transformar motoristas em verdadeiros atletas de alta performance. Faremos alguns episódios e vamos mergulhar na jornada que transforma o transporte de custos em lucro e o motorista, de vigiado, em protagonista. Prepare-se! O jogo começou. Hoje, cruzamos a fronteira para revelar por que o Canadá, um dos mercados mais exigentes do mundo, se tornou o novo laboratório de elite do Game Truck em 2026. E o que isso muda para o transporte global. Game Truck Canadá. Conta um pouco mais, Jeff, sobre esse salto global aí que a Game Truck vai fazer, já está fazendo em 2026. Isso é uma grande novidade para nós. A gente começou a estudar o Game Truck pensando no Brasil, né? Mais de 20 anos oferecendo soluções para o mercado brasileiro. E aí, quando a gente criou a Game Truck, quando eu criei a Game Truck, existem vários eventos, Brasil e mundo afora, de startups, para você poder mostrar a tua cara. Mostrar para quem? Para investidores. Perfeito. Né? E a gente foi participar de um em abril do ano passado. Estamos falando que é coisa muito recente. Em abril do ano passado, final de abril do ano passado, o Web Summit Rio de Janeiro. Nós entramos como alfa, que é a primeira entrada para fazer isso. E olha como é interessante. Para você fazer parte do Web Summit, não é você vai lá, se inscreve, vai lá e participa e paga o seu espaço. Sim. Não é assim que funciona. Todo um processo, tem que estar em acelerações, tem até um processo seletivo em relação a isso. Exatamente. A gente teve um processo seletivo. A Web Summit é organizada por uma empresa, que eu não vou lembrar o nome agora, depois eu lembrar, eu comento, que ela é sediada em Portugal. Então ela faz o Web Summit de Lisboa, Rio de Janeiro, Vancouver, Sydney e, se eu não me engano, tem uma no Catar. E fomos lá, comecei a fazer o teste seletivo deles, né, para poder apresentar, e fui fazer o pitch com a pessoa que faz a classificação se eu posso ou não entrar no Web Summit. Era com português, né? Até então, graças a Deus, eles falavam português, era o português de Portugal, não falava inglês, porque a língua mundial é o inglês, mas ele falava um português de Portugal, então ele conseguiu nos entender, a gente também ele. E fiz todo o pitch, apresentei o Game Truck, o que nós fazíamos, todos esses nossos episódios que nós estamos falando sobre o Game Truck. E aí ele falou, Jefferson, depois que ele escutou o pitch, ele falou, eu estou há mais de 5 anos escutando pitches. O meu trabalho é escutar pitch todo dia. Faz 5 anos que eu escuto pitch todo dia no mundo inteiro. Eu não atendo só o Brasil, eu atendo todos os eventos mundiais. Então é muito pitch que eu escuto durante 5 anos. E eu posso te garantir, eu nunca escutei nenhum pitch que faça a metade do que vocês falam que vocês fazem. Isso nos deu um insight. Opa, nós não temos um produto que nós imaginávamos apenas para o mercado nacional. Nós temos um produto que talvez a gente consiga atender outros lugares. E colocamos na cabeça, nós vamos para o Web Summit Rio de Janeiro, a gente foi classificado, a gente foi para o Rio. E em novembro, nós vamos para o Web Summit Lisboa. Tava certo. É isso que nós vamos fazer. Para conhecer esse mercado lá fora. Pra apresentar o Game Truck lá em Portugal. Mostrar a cara fora do Brasil. Exato. O Web Summit, de novo, ele é um evento para mostrar para os investidores empresas de startup no mundo. Né? Tem algumas grandes startups que nasceram, entre muitas aspas, num evento de Web Summit. Né? E aí o que acaba acontecendo? Em abril, dia 10 ou 12 de maio, nem um mês depois, deu 2 semanas depois, eu recebo uma chamada
via meu LinkedIn, de um cara que era brasileiro. Falou, Jefferson, eu vi vocês na apresentação lá do Web Summit, não presencial, mas eu recebia todas as listagens de todas as apresentações, então eu vi a tua apresentação e eu gostaria de escutar um pouco mais. É possível? Falei, totalmente. Vamos marcar um dia e a gente apresenta. Pode ser para semana que vem? Ele estava querendo acelerar. Falei, não, sem problema. E eu todo empolgado, né? Vamos. E aí fiz a apresentação. Isso é uma dica para toda startup depois, tá? Sempre que você recebe um convite desse para apresentar, primeira pergunta que você deve fazer, quanto tempo eu tenho? E não deixar essa pergunta para o dia. Eu fiz essa besteira, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Quando a gente fizemos a reunião, primeira pergunta que eu fiz para ele, quanto tempo eu tenho para poder apresentar a solução do Game Truck? Eu estava acostumado com 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, né? Está acostumado, quando a gente conversa, a ficar um bom tempo conversando. Ele falou, você tem 5 minutos. Eu falei, o quê? 5 minutos. E pode fazer em português, que não tem problema. Eu falei, tá bom. Fui lá e fiz em 5 minutos, perfeito. O interlocutor do outro lado gostou, achou interessante, e ele ficou um bom tempo falando que ele queria a Game Truck no Canadá. E não como um investidor, e sim como uma aceleradora de startups no mercado canadense. Então, em 2026, nós estamos indo para o Canadá. Vai ter o Game Truck Canadá oficialmente na primeira semana que eu estiver no Canadá. Então, o Canadá deixa de ser uma empresa brasileira e se torna uma empresa multinacional. Para apenas aprender lá, não. Este programa, que a gente está participando lá, é um programa que o foco é fomentar e incentivar novas empresas a estarem no Canadá e formarem mercado no Canadá. É um programa apoiado financeiramente pelo governo canadense. Não estamos falando que é 2 malucos ou 3 malucos que estão lá querendo fazer alguma coisa. Não. É o governo canadense dando uma chancela. Venha para o Canadá. Nós te apoiamos. Então, dentro do processo todo, então hoje a Game Truck se torna internacional, estando estabelecida também no Canadá. Sim, fisicamente. Fisicamente, já para operação, para processos e, melhor de tudo, sendo acelerado e com incentivo. Exato. E por que foi nesse cenário o Canadá? O Canadá ele tem algum diferencial? Eu falaria, assim, depois que a gente recebeu essa proposta, tudo, a gente foi analisar o mercado canadense. O mercado canadense ele é muito semelhante em termos de tamanho do mercado brasileiro. O Canadá é o segundo maior país em extensão do mundo, só perde para a Rússia. Então ele é muito grande. Boa parte da faixa habitável dele é perto da fronteira com os Estados Unidos. Perfeito. Porque a outra parte é montanha e é muita neve. Uhum. Mas a gente foi analisar. Então, o mercado canadense é um mercado muito próximo em volume financeiro do Brasil. Porém, eles têm 2/3 do nosso mercado, do nosso tamanho de empresas e motoristas. Mas financeiramente, eles estão equiparados com a gente. Olha só. É muito próximo. E aí eu fui estudar também. Falei, ok, então é um mercado muito próximo da gente. Segundo, é um mercado extremamente competitivo. E eles não aceitam qualquer solução que seja apenas para fazer bonito. Um dashboard bonito. Isso para eles não entra. Eles querem ver resultado. É um mercado muito mais maduro. A cultura canadense, né, é uma cultura que ela preza pela excelência. Se não for excelente, você está fora. Você não entra. Ou você pode até entrar, mas tem vida curta. Então, isso nos motivou a falar assim, ok, a proposta que ele fez para nós de irmos para o Canadá, termos a sede no Canadá, mas, na região, em Ontário, na região ali perto de Toronto, e isso vai fazer um grande boom para a gente. Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui no Brasil se encaixa perfeitamente no mercado canadense.
Por que que se encaixa? O mercado de transporte é o mesmo. As dores são as mesmas. Ele tem problema de roubo? Não. Mas ele tem problema de acidente. Ele tem problema de gasto, de custo, de Comportamento. comportamento humano. Tá lá, pô, mas tem aí uma nova série de caminhões autônomos. Ok, vai chegar? Vai. A curto espaço de tempo? Não. Mas o nosso grande diferencial, né, que a gente estava comentando no episódio anterior, é o que a gente faz com nossos dados. Eu faço com os nossos dados uma análise comportamental. Eu não preciso saber que esse comportamento é do Jackson. Eu não preciso expor o Jackson, que o comportamento dele é ruim nisso, naquilo outro. Não tem necessidade disso. Mas eu sei como é que é o comportamento do Jackson. Eu sei o que eu preciso fazer para que o Jackson mude o seu comportamento de condução e faça ele performar melhor. Isso é o atleta, lembra que eu comentei do atleta Sim. profissional? Esse é o nosso papel. E o Canadá tem um papel fundamental nisso. Altamente competitivo, altamente regulado, extremamente exigente, não aceita perfumarias como soluções e é uma porta aberta, ou diria escancarada, para o mercado norte-americano inteiro. É isso que eu ia perguntar. Então, basicamente, num racional estratégico, o Canadá, ele é muito efetivo, né? Exatamente. Deu certo no Canadá. Deu certo nos Estados Unidos. E aí nós estamos falando do mercado 4 vezes maior que o Brasil. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Então, porque a região que a gente vai ficar lá é muito próxima da fronteira. Sim. É praticamente do lado da famosa Niagara Falls, né? As cataratas do Niágara. E as cascatas do Niágara, ela é a divisa entre Estados Unidos e Canadá. Sim. E da região onde a gente vai estar para as cataratas do Niágara dá 1 hora de carro. Então, atravessar a fronteira é comum para os motoristas de caminhão lá. Eu ia falar, o mercado hoje canadense, o mercado de transporte canadense e norte-americano, ele é ligado, né? Ele é ligado. E uma coisa que é interessante é assim, o motorista, quando ele começa, fala, vou começar a minha profissão de motorista. Lá eles não têm tanto falta de motorista, como nós temos aqui. Mas tem falta. Não é que não tem. Nós estamos numa crise. Lá eles não têm essa crise, mas tem falta de motorista. O motorista que começa a transportar, sou novo de carteira, vou começar a ser motorista de caminhão. Ele não sai fazendo viagens de Toronto a Vancouver. Não faz isso. Ele começa com viagens municipais, de entrega. Ok. Dentro da cidade é onde está a transportadora. Agora você vai poder fazer viagens intermunicipais, mas num raio de 300, 400, 500 quilômetros. Não mais do que isso. Que é um bate e volta. E com o passar do tempo, ele começa a fazer viagens às internacionais, que vão do Canadá para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Canadá. Ele já tem a cultura de acompanhamento de dados, comportamento do motorista e liberando isso automaticamente. Sim. Então a Game Truck acaba caindo como uma luva lá, porque ela já traz esse processo. Né? Exatamente. Eu vou automatizar a decisão deles. Eles já têm isso como cultura da empresa. De eu analisar o passado para tomar alguma decisão. Mas o que eu vou mostrar para eles é que não basta olhar o passado. Eu vou mostrar para eles o futuro. Uma empresa brasileira batendo no Canadá e mostrar o futuro parece algo estranho, mas essa é a total realidade. Não, isso eu principalmente fico muito feliz assim e de saber e acompanhar e ver desse processo de vocês que foi desde a entrada na aceleração e a estruturação de vocês, né? Os passos, né, dessa estruturação. Fala pra gente como foi importante esse processo e entrada de investidores e fundos, até mesmo como esse próprio incentivo do Canadá para a governança da empresa e o crescimento da empresa. Eu diria que é fundamental. Se a gente não tivesse tido a ideia inicial de pensar como uma startup, talvez hoje eu não estaria conversando com você, eu não teria todo esse know-how que a Hyped me dá, eu não estaria falando de uma internacionalização da empresa, talvez eu estaria ali em São Paulo, atendendo os transportadores de São Paulo, talvez de algum estado ou outro,
fechando alguns parceiros locais. Você ter um fundo de investimento, né? Que me acelera, que foi meu investidor anjo, né? Foi meu investidor anjo, iniciamos com um anjo, fomos para a segunda rodada com aceleração, estamos trabalhando para uma terceira rodada de pré-seed. Eu acho que a governança, o conhecimento, a mentoria que você me dá regularmente, que o Diego me dá regularmente, que o Serrano me dá regularmente, o Renan me dá regularmente, eu acho que tudo isso contribuiu e continua contribuindo para a gente ter os pés no chão, saber medir qual vai ser o nosso próximo passo e ter a certeza do que a gente está fazendo, estamos fazendo certo, sem ter medo de olhar para trás. E sim olhando sempre para frente. E olha como é interessante a tua fala, que é sobre os passos, né? Uhum. As rodadas são Passos. feitas por passos e fases e respeita Sim. as fases, né? Faça o que tem que ser feito dentro dessas fases, né? Sim. E o mais legal de tudo, né? De sabermos vocês aqui, Game Truck nasce aqui, por mais que você está em São Paulo, né? A estruturação dela, ela parte Sim. daqui. E a relevância, né? Fala um pouco da relevância dos investidores aqui do Mato Grosso do Sul para o projeto de vocês, para Game Truck. Eu falaria que fundamental. Uma região, é um estado muito importante. Quando a gente fala de transporte, eu falaria que é um grande celeiro de grandes transportadoras, né? O nicho do agronegócio, das commodities agrícolas, fizeram com que o mercado de transporte de carga é muito grande, né? Você fala assim, eu estou em outro estado, mas eu estou no Mato Grosso do Sul, para o mercado de transporte faz muita diferença. Porque eu estou dentro de uma região que pulsa transporte a todo momento. Ela é muito estratégica, né? Quando você fala em logística, né? Sempre. E agora vindo a nova rota bioceânica que vai ligar o Brasil com o Pacífico, né? Um sonho antigo, tanto do Brasil quanto dos outros países que estão participando, até mesmo das transportadoras nacionais nossas, como das transportadoras internacionais. Para você trazer mercadoria do outro lado do planeta para cá, ou você tinha que vir pela África, ou você tinha que dar a volta lá embaixo na Patagônia para trazer para cá. E aí os nossos portos são do outro lado ainda. Exatamente. Mais longe daqui do Centro-Oeste. Então, com isso, eu acho que vai facilitar muito esta visão. E eu acho que os investidores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foram fundamentais para o entendimento. Eu acho que o Estado pulsa muito o transporte, né? Eu acho que os investidores também pulsam esse transporte, uns diretamente, outros não, mas eu acho que corre na veia, né? Falou de transporte em Mato Grosso do Sul, corre na veia, porque é um assunto muito latente, é um assunto que movimenta muito a economia do Estado. Porque o mercado, ele é, de certa forma, movimentado pelo agro, né? Sim. Falando em agricultura, falando Sim. em pecuária. Então, o transporte ele é fundamental porque ele é realmente a veia pulsante Sim. que gira essa economia, né? Exato. E a gente fica feliz porque acaba também sendo um impulsionador para a Game Truck se tornar internacional, global, usando o Canadá como porta de entrada, Sim. que eu acho muito estratégico, como você mesmo disse, né? Um país que também transpira o transporte e o transporte é muito importante. Sim. E principalmente voltado ao mercado asiático, né? Se eu te falar de mercado asiático, eu não sei se eu comentei contigo numa outra oportunidade. No final do ano passado, eu tive uma reunião com uma empresa indiana. Olha só. Eu estava apresentando o Game Truck para uma empresa que busca investidores da Índia. E a resposta é, Jefferson, você precisa vir para a Índia. Falei, calma, deixa eu ir para outro lugar primeiro. E porque quem vai estar na operação do Canadá é você, né? Exatamente. Você vai estar lá, né? Eu vou estar lá. Eu estou indo agora em maio desse ano. Eu vou lá. Fico na primeira semana. Qual é o meu principal objetivo na primeira semana? Chancelar Game Truck Canadá. É abrir a empresa oficialmente no Canadá. Começar a pagar tributos canadenses. E aí eu deixo de ser uma empresa
de novo, né? Sou brasileira. Sou uma empresa canadense e logo uma empresa multinacional. E o mercado do Brasil, já se vai esquecer? Jamais. Não, é muito grande. É né? muito grande. E se torna como mesmo. O país em si se torna um hub logístico. Esse, sem sombra de E dúvida. nós estamos no coração do Brasil. Sim. Mato Grosso do Sul, no coração do Brasil. Torna-se essa estratégia ainda mais Sim. profunda, né? Nós não estamos indo para o Canadá abandonando o Brasil. Não. Nós estamos indo para o Canadá para fazer uma ampliação do nosso mercado e realmente comprovar que o nosso modelo que funciona aqui no Brasil funciona no mundo inteiro. O mercado de transporte é exatamente igual no mundo inteiro. Perfeito. Há anos. Há anos funciona assim. Cara, e que bom, né? É o passo da validação da Game Truck. Exato. Não só que já é validada aqui, mas globalmente. Globalmente, nós não podemos falar que é a Game Truck mundo.